Olá, gente querida de todo o Brasil, do mundo, aonde quer que você esteja acompanhando neste momento esta transmissão pelo YouTube Leia Miranda Oficial. Que a paz do Senhor alcance a sua vida. Estou aqui para a segunda parte da história de Ruth. Nós estamos contando, tomando conhecimento, porque quando eu conto a vocês, eu também aprendo sobre a história desta grande mulher de Deus chamada Ruth. Na primeira parte, nós ficamos sabendo que Ruth era moabita, foi para Israel quando Noemi retornou para lá e começou a trabalhar nos campos que pertenciam a Boaz. E nós paramos exatamente na parte em que os trabalhadores começam o procedimento de tratar o resultado da colheita. Eu falei que quando isso acontecia, era preciso morar praticamente ali no lagar. Lagar é o local onde são tratados os grãos ou o resultado da colheita. E os moradores meio que montam acampamento ali ao redor do lagar, porque esse processo de tratar o resultado da colheita persiste por 24 horas sem cessar. Então eles se revezam nisso. Noemi, a essa altura, já sabia que Boaz era um de seus parentes. Eu creio que no período de colheita, primeiro da cevada, depois do trigo, Ruth e Noemi conversavam bastante. Assim como os trabalhadores no campo também conversavam. Nos períodos de intervalo para almoço, para descanso, eles acabavam conversando entre si. É claro que chegou ao conhecimento de Ruth que Boaz era um parente de Noemi e Elimeleque. E quando chegou esse período de tratar o que fora colhido, a cevada e o trigo, Boaz também foi dormir, acampar-se ali bem próximo ao local de tratamento dos grãos. Noemi, quando soube disso, chamou Ruth e disse: Vem cá, eu quero te passar algumas pequenas instruções. Ruth, então, deve ter se assentado com Noemi, e Noemi disse a ela tudo o que ela deveria fazer para ser acolhida por Boaz, quem sabe até mesmo como esposa. Noemi disse a Ruth: Vá para lá, monte acampamento junto com os demais trabalhadores. Boaz vai fazer um período de descanso durante a noite, você se aproxime dele, faça isso assim, assim, assado, e você vai ver que o resultado disso vai ser positivo. Boaz vai te acolher como esposa. Ruth fez exatamente como Noemi havia orientado. Ela foi para o acampamento dos trabalhadores, começou a ajudar em todo o processamento dos grãos e à noite, quando Boaz se recolheu para dormir, descansar, Ruth, num determinado momento, se esgueirando pelas sombras, se aproximou de Boaz. Se deitou aos seus pés e puxou parte de suas cobertas para cobrir a ela mesma. Agora, nos dias atuais, esta situação pode parecer estranha para a nossa cultura, para o ano em que estamos vivendo. Mas comece a pensar naquela cultura, naquele tempo, naquele momento em que Ruth estava vivendo. Isso era algo que provavelmente poderia trazer sobre ela desonra, onde já se viu uma jovem mulher viúva se deitando debaixo da mesma coberta que um homem, o seu patrão, assim podemos dizer. Mas Noemi havia dito para Ruth fazer isso, e Ruth obedeceu e fez conforme Noemi havia orientado.
Num determinado momento da madrugada, Boaz acorda sentindo que havia alguém ali debaixo das cobertas com ele. Eu creio que se levantou um pouco assustado. Quem está aí? Quem é? E Ruth então se identificou. Sou eu, Senhor. Ruth. Eles então começaram a conversar, a dialogar, e Boaz entendeu perfeitamente. Já era um homem maduro, vivido, sabia exatamente o que Ruth estava querendo. Não era sexo, não era esse tipo de coisa. Ruth queria ser tomada como esposa. E ele já tinha se afeiçoado a Ruth. Então ele concordou em tomá-la como esposa. Mas disse a ela: eu preciso comunicar isso aos anciãos aqui de Israel. Preciso levar isso ao conhecimento deles para aprovação. Ruth concordou em esperar que Boaz fosse até os anciãos para levar aquela notícia e obter aprovação da parte deles para este casamento. No dia seguinte, Boaz apressadamente foi até os anciãos e colocou o seu anseio, a sua vontade, o desejo do seu coração de se casar com Ruth. Os anciãos então lhe disseram: mas você sabe que Noemi tem um primo, não sabe? E Boaz provavelmente se espantou com aquilo. Não, ele não sabia. Mandaram então chamar esse primo de Noemi. Ele veio, os anciãos colocaram para ele a situação e ainda disseram: Noemi tem umas terras que foram deixadas para trás quando ela e Elimeleque, com os 2 filhos, desceram para Moabe. Agora estas terras estão hipotecadas, cheias de dívidas. É preciso pagar essas dívidas para redimir Noemi e, por tabela, também a sua nora Ruth. Num primeiro instante, aquele primo de Noemi aceitou pagar as dívidas para ficar com as terras que tinham pertencido a Elimeleque. Mas ele começou a pensar e provavelmente alguém veio dizer a ele: olha, pensa bem, as dívidas dessa terra estão muito altas, você vai ter que tomar Ruth como sua esposa, com ela virão outros filhos, a sua herança vai ter que ser dividida por muito mais herdeiros. Algo aconteceu no coração daquele primo, que ele resolveu recusar. E de fato ele se recusou a redimir Noemi e se casar com Ruth. Pronto, o caminho estava aberto para Boaz poder de fato e enfim se casar com Ruth. E foi o que Boaz fez com toda alegria, porque ele já amava a Ruth. Ele então pagou as dívidas das terras, redimiu a Noemi, se casou com Ruth. Que alegria foi para Noemi quando, depois de um período de tempo, vieram então os netos. Sim, netos que Boaz e Ruth lhe deram. E essa alegria Noemi guardou em seu coração. Mas as suas amigas, as suas vizinhas, todo o vilarejo, vieram se alegrar com Noemi. Veja o quanto o Senhor abençoou a sua vida, o quanto Deus ama você, Noemi, porque na sua velhice ainda te deu alegria, a alegria de ter netos. Ruth e Boaz deram o nome a este filho que nasceu de Obed. Obed se cresceu, se casou, ou seja, Obed cresceu, se casou e também teve filhos. Um dos filhos de Obed recebeu o nome de Jessé. E você sabe quem foi Jessé? Jessé foi o pai
do rei Davi. E a Bíblia Sagrada vem dizer, lá em Mateus, na genealogia de Jesus, que Jesus é da descendência de Davi. Portanto, da descendência de Boaz e de Ruth. Agora, trazendo isso para um contexto espiritual, apenas para comparativo. Ruth significa o povo gentio que recebeu o evangelho de salvação de Cristo Jesus. Ruth é comparada a nós nos dias atuais. Não somos do povo hebreu, o povo escolhido, mas a nós, gentios, chegou a salvação. Para Ruth também, como gentia que ela era, não integrante do povo hebreu, para ela também chegou a salvação, a remissão através de Boaz. Eu espero que essa história de Ruth tenha trazido ao seu coração um pouquinho mais de conhecimento e de certeza total e completa que Deus sempre trabalhou ao longo da história apontando para o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todas as narrativas bíblicas do Velho Testamento podem trazer uma lição de que Jesus, o Messias, o Filho prometido de Deus, haveria de vir e veio para nos redimir dos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima semana eu volto com mais assuntos diversos, como tenho feito todas as semanas aqui, neste dia da semana, pelo YouTube Leia Miranda Oficial. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que estas outras pessoas também saibam que o nosso Deus trabalha todo o tempo, sobre todas as circunstâncias e situações, para nos mostrar que Ele é Deus e nos ama e enviou o seu Filho Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.